Olá, tudo bem? Você quer aprender inglês? Então você veio ao lugar certo. Hoje vamos falar sobre uma das dificuldades dos brasileiros ao usar o verbo to dream, o verbo sonhar em inglês. Você já deve ter percebido que quando nós aprendemos uma segunda língua, antes de dominarmos esse novo código, antes de nos tornarmos fluentes, nós tendemos a fazer traduções literais da nossa língua mãe, da nossa língua primeira, para a nossa língua alvo, que é a língua que estamos aprendendo. Nesse processo, muitas vezes, mesmo que haja muito boa vontade, nem sempre nós temos sucesso, porque o uso que os falantes nativos vão fazer vai ser bem diferente. E se nós queremos soar bem, se nós queremos nos expressar da melhor forma e conseguir melhores resultados com comunicação, nós precisamos fazer um pequeno esforço para aprender como os nativos fazem e passar a fazer igual. Então, vamos a alguns exemplos que representam dificuldades para os brasileiros com este verbo, to dream. Como você expressaria a ideia da seguinte frase: eu sonho em viajar para o Canadá algum dia? A maioria dos brasileiros tende a representá-la em inglês da seguinte forma: I dream to go to Canada one day. É uma ótima tentativa. A frase foi expressa em inglês de modo bem literal. Eu não vou dizer que um nativo não entenderia a intenção da frase, ele entenderia sim, mas isso soaria bem estranho. Então, como é que a frase soaria melhor, soaria natural em inglês? Veja aqui comigo. I dream of going to Canada someday. Bom, vamos à explicação desta estrutura. Uma das dificuldades que nós temos em toda e qualquer língua é a questão da regência verbal. O verbo to dream pede para seu complemento a preposição of. E aí temos o seguinte em inglês: quando nós usamos uma preposição e ela é seguida de verbo, esse verbo deve receber o ing. Essa é uma regra básica da língua. Mas muita gente tende a esquecer essa regra quando faz suas frases. Então precisamos dar um pouco mais de atenção. Então memorize que o padrão em inglês é to dream of doing something. E isso vai servir para várias outras situações. Aliás, para todas as situações semelhantes. I dream of being rich someday. Caso você tenha alguma dúvida, deixe sua dúvida abaixo que tentaremos esclarecer. Mas lembre, é um processo bem simples. Apenas memorize a estrutura padrão da língua inglesa e, a partir disso, pratique criando várias outras frases. Quanto mais você praticar, mais fácil será de memorizar e conseguir reproduzir naturalmente quando você vivenciar uma situação real que precise de uma estrutura semelhante. Vamos ver agora um segundo uso do verbo to dream que os brasileiros fazem, por vezes de modo equivocado. Veja comigo. I dreamed with you last night. Eu sonhei com você ontem, ou eu sonhei com você a noite passada. São expressões equivalentes neste caso. O problema neste exemplo é que em inglês nós não dizemos to dream with, não dizemos sonhar com, tão literal, assim, seguindo uma tradução literal do português. A expressão em inglês vai ser a seguinte: to dream about someone ou to dream about something. Sonhar com alguém ou sonhar com algo. Ainda existe uma outra possibilidade, que é usar uma expressão com o verbo to be. Então eu posso dizer que algo estava em meus sonhos, e essa frase tem um significado equivalente. Então, a frase que tomamos como exemplo, de modo correto, de modo adequado, em inglês, seria o seguinte: observe bem. I had a dream about you last night. Ou, como forma opcional, você poderia dizer também o seguinte: You were in my dreams last night. Porém, observe que existe um padrão mais comum,
que é o primeiro. To have a dream about. Este é o padrão mais comum. Prefiro utilizar essa forma e, como alternativa, o to be in someone's dream. Estar nos sonhos de alguém. Por fim, vamos ver mais alguns exemplos. I had a dream about being rich. I had a dream about you. She had a dream about her mom. Sometimes I have dreams about the sea. Visando memorizar esse modelo, crie muitas frases e tente utilizar ao máximo que puder no seu dia a dia. Você verá que é bem fácil e que vai internalizar esses conceitos rapidamente. Caso você tenha gostado, curta o nosso vídeo e siga o nosso canal. Até a próxima!